Olá, tudo bom com vocês? Que bom estarmos aqui novamente para fazermos mais uma reflexão em torno do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso grande apoio, né? Que vem aí nos ajudando, né, a viver. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquela passagem que Jesus diz assim: deixai vir a mim as criancinhas. Então, são os itens 18 e 19 para quem tem aí o Evangelho, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós já sabemos, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, ter a imagem desse grande irmão, amigo, mestre Jesus, que nos envolve, nos protege, está conosco a todo momento e que podemos ter confiança de que Ele não sai do nosso lado. E assim, Mestre, em Teu nome, te pedimos, Senhor, a licença para fazermos a evangelização de hoje. Que os nossos guias protetores estejam conosco em Teu nome, nos ajudando nas reflexões. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso. Então vamos lá, meus amores. Deixai vir a minhas criancinhas. E aí, a gente sabe quem são as criancinhas? Lembra? Porque ele fala assim: deixai vir a minhas criancinhas, que o reino dos céus será para elas. Vamos pensar bem aqui uma coisa. Quem são essas criancinhas? As criancinhas, elas entendem, têm condições de entender os ensinamentos de Jesus. As criancinhas, vamos pensar, numa encarnação ainda estão na idade cronológica, pequenininha. Vamos pensar hoje, uma criança de 3 anos, ela tem condições desse entendimento? Ou ela está restrita àquele corpinho físico, naquela idade? O espírito, sim, mas está limitada naquele corpo, não é? Então, vamos tentar entender quem são essas... Porque a criança, com essa idade, vamos lembrar, ela está no esquecimento, nós, né? Nós passamos para reencarnar, passamos pelo esquecimento e chegamos, mesmo que a gente saiba muito, que a gente, o espírito imortal, nós já estudamos muito pela vida fora, né? Só que a gente, com 3, 4 anos, nós, quando viemos para reencarnar, passamos pelo esquecimento, graças a Deus, e não lembramos de tudo. Então, nós estamos ali meio que na ignorância do conhecimento ainda, né? Não temos condições de entender, não sabemos o que é perigo, o que é certo, o que é errado. Estamos ali, naquela idade, naquela faixa etária, aprendendo. Então, vamos lá. Quem são as criancinhas? Dá uma olhadinha. Lá no item 18, está escrito assim: essas palavras continham apenas um simples chamamento, ou seja, Jesus fez ali um paralelo, né, como ele sempre fazia, né, dirigido às crianças. Aí ele diz assim, ele estava falando para as almas que ainda estão na infância espiritual, estão ainda nas regiões inferiores, não experimentaram a esperança, não experimentaram
a alegria do progresso espiritual, a alegria do amor, não experimentaram. Naquela fase que todos passamos, né? Então, Jesus chamava aquela criatura para si, aquela criatura adulta, porém na infância intelectual. Eram os fracos, oprimidos, escravizados, viciosos, ou seja, sem um conhecimento da vida futura. Então, ele chama esses espíritos, né, a todos nós, quando temos necessidades de crianças, quando estamos em necessidade, quando ainda não lembramos, quando ainda não temos conhecimento da vida futura. Não temos o conhecimento de Jesus, né? Porque a criancinha mesmo, ele não podia ensinar, tá? Então, já sabemos quem são as criancinhas. É quem tem necessidade. E quem são? Aí ele fala assim, deixa eu vir as minhas criancinhas, pois eu tenho leite que fortalece. Gente, se ele tem o leite que fortalece, ele tem o alimento para cada um de nós, quando nós estamos em aflição. Ele tem esse alimento. Aí ele fala assim, deixa que venha a mim todos aqueles que precisam de amparo, de consolação. Então, quando a gente estiver assim, muito aflito, precisando de um consolo, de um colinho, a gente costuma dizer, né? Eu preciso de um colo. Esse colo é Jesus. Vamos lá pedir a ele esse colo, né? Que venha a mim os ignorantes, ignorante conhecimento, para ele esclarecer. Todos os que sofrem, multidão dos aflitos e dos infortunados, esses é que ele quer que vá até ele nesse momento, pois esses estão precisando muito. E esses, em muitos momentos, somos nós. Então, nós precisamos saber que na hora do nosso sufoco, na hora da nossa aflição, a quem nós vamos buscar? Lembrar que Jesus tem esse leite aí para nos fortalecer. E ele ainda diz assim, olha só, eu lhes ensinarei o grande remédio. Ele diz que vai ensinar o remédio que suaviza os males da vida e vai revelar o segredo da cura para as nossas feridas. Que remédio é esse? Que segredo é esse? Qual é esse bálsamo soberano que possui, que vai cicatrizar as nossas chagas, as chagas do coração? Aí ele fala, é o amor, é a caridade. Então Jesus diz que quando nós tivermos amor, quando nós amarmos mesmo assim a todos, nós não vamos ter mais aflições. Nós seremos felizes. Para nós, a vida, se nós tivermos amor, vai ser um bálsamo de felicidade, tranquilidade, uma maravilha, né? E é tudo que a gente quer. É tudo que a gente quer. Então, vamos ouvir, é o amor, é a caridade. Quando nós amamos, aí a gente fala assim, poxa, mas eu já amo minha mãe, meu pai, meu irmão, eu já amo todo mundo que está ao meu redor. Sim, nós amamos mesmo. Muitos da nossa família, dos nossos amigos, mas se nós puxarmos lá no fundo, nós amamos a todos, 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 todos da escola, todos os amigos
dos nossos irmãos, todos que eu conheço, quando eu vou à feira, será que nós amamos a todos, todos, todos? Pode ser, mas nós precisamos passar por essa prova, não é? Por esse teste, é um teste. Vamos refletir. Com essa reflexão, a gente pode ver se a gente está amando a tudo. Vamos ver. Como é que estão as pessoas nesse momento? Na nossa cidade, nosso bairro, nossa cidade. Será que as pessoas amam mais ou não? Que a gente ouve muito falar assim, nossa, esse mundo está perdido. Esse mundo eu não sei aonde vai parar. Está todo mundo perdido. Cada vez piora mais. A gente não ouve isso? Será que piora mais? Eu costumo dizer que hoje nós temos as notícias em tempo real. É assim, ó. Aconteceu alguma coisa agora, lá na Europa, a gente vai saber aqui, em segundos. Só é o tempo da pessoa tirar uma foto e colocar na rede social. Pronto, o mundo já sabe, não é? Então, eu costumo dizer isso, que a gente não pode comparar muito o antes e o depois nesse sentido, porque antes, para uma notícia chegar, quando chegava um mês depois, demorava muito, não tinha internet, mal tinha telefone. Então, imagina a internet, né? Então, vamos pensar, como estão as pessoas hoje? Será que as pessoas amam mais do que antes? Ou será que as pessoas estão amando o suficiente? Vamos ver, ou não, né? Vamos pensar isso daí. Os necessitados de onde nós moramos, tem pessoas necessitadas. E, às vezes, esses necessitados somos nós mesmos, né? Na sua maioria, recebe ajuda. Tem o necessitado que mora na rua, né? Que com a pandemia a gente viu isso aumentar muito, está muito triste. Tem esse necessitado de a vida material, que é o alimento do corpo, que é roupas, que é um salário. Esse é o necessitado material. E tem um outro necessitado, né? Às vezes é uma necessidade de um apoio, de um amigo, né? Será que os necessitados, no geral, que a gente conhece mais ou menos, ou sabe, ou vê, recebe ajuda? Pensa aí. É comum no dia a dia da nossa cidade assistir pessoas colaborando umas com as outras? Para e pensa, será que lá no jornal aparece, se a gente for ver na internet, por exemplo, pessoas ajudando uma a outra? Vamos ver aqui. Eu peguei algumas coisas. Ó, alguém ajudando um cadeirante. A gente vê isso, não vê? Um cadeirante atravessando a rua, né? Ele está na rua, ele vai, está no sinal e atravessa. Ele está sozinho carregando as rodas, né? Ali com a roda, empurrando, empurrando, e aí ele chega, bate no meio-fio. Ninguém vai ajudar ou alguém vai parar e vai lá para ajudar? Pensa nisso, isso acontece quando tem um cego, principalmente atravessando a rua. Sempre aparece alguém para ajudar. Isso é amor, gente. É uma forma de amar. Outro cadeirante. Olha só esse amiguinho aí. Ele está mostrando que é um celular para as crianças que não conhecem, são carentes. Ele está ali contando uma historinha. Com certeza, ele está dando a atenção. Ele está dando ouvidos, está dando importância.
está dizendo para as crianças assim, olha, eu estou aqui, eu estou vendo vocês. Eles não estão invisíveis. Será que um amigo precisando de ajuda para subir ou em qualquer outra tarefa, a gente não vai dar a mão para ajudar? E lá na obra social Antônio de Aquino? Olha quantos assistidos. Eles não recebem ajuda? Eles recebem ajuda. Estão percebendo que tem muitas situações que a gente pode ajudar, que a gente ajuda e que a gente vê na rua da nossa cidade, nas ruas, isso acontecer? Uns mais, outros menos. Às vezes a gente não presta atenção, a gente está no corre-corre, não está prestando atenção. Se a gente parar para ficar observando a rua, a gente vai ver muito disso, né? O caso do motoqueiro aqui no Rio de Janeiro, isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no túnel Rebouças. O entregador, ele vinha, né, para entregar o túnel, um movimento muito grande de carro, ônibus e tal, e aí ele vinha, né? Um carro foi cortar e deu uma pancadinha na traseira da moto. A moto girou, caiu, rodou, saiu arrastando. Ele e a moto, né? E a moto, quando foi arrastando, começou a sair faísca. O que aconteceu? Explodiu. Ele tem um tanque de gasolina, de combustível, né? Aí explodiu ali. Explodiu e o rapaz, o motoqueiro, começou a pegar fogo nas roupas dele. Começou. E muita gente, assim, não foi socorrer, com medo que a moto explodisse, né? O que o motorista do ônibus que estava, o que ele fez? Ele saiu, pegou um extintor, ele disse que nem percebeu que a atitude dele foi essa. Ele pegou o extintor, foi lá, tacou no motoqueiro, acabou com o fogo que está queimando o corpo dele, foi lá e apagou a moto também. Então, esse motorista, ele teve medo de arriscar a vida dele? Ele disse que nem pensou. Ele falou, eu não vou deixar uma pessoa pegando fogo assim. Ele nem pensou. Entendeu? Então, ele praticou ali o amor. Ele praticou. Ele arriscou a vida dele, né? As câmeras de segurança que se colocam nas cidades, nas ruas, nos bairros, nos edifícios, se coloca ali para quê? O nome está dizendo, para segurança. Se acontecer alguma coisa, tem pessoas vendo, né? E aí, lá no Recife, o que aconteceu? O pessoal fica com aquelas câmeras, mas aí eles começaram a perceber que eles não registravam só casos ruins, sabe? Começaram a perceber, a buscar ali os casos de ajuda, de socorro, que as pessoas faziam, são os anônimos, né? E aí, com as chuvas devastadoras que teve aí, um homem arriscou a vida dele para colocar uma senhora dentro do ônibus. A senhora caiu, porque a força da água era muito forte. Ela caiu ela, a bolsa, tudo. Ele levantou a moça, ele quase caiu também. Ele levantou a moça, pegou a bolsa dela, colocou para ela, colocou dentro do ônibus. E ele quase cai também. Mas ele consegue se safar e vai embora. Ele arriscou a vida dele. E ele falou, não, eu vi a moça, estava com dificuldade, ela ia ser levada, eu não ia deixar. Né? Uma pessoa também no Recife, é uma via muito larga, né? Com um trânsito muito intenso. Então, bem ali no meio, uma pessoa foi atravessar a rua, foi atropelada e ficou ali caída. E
as pessoas que estavam na calçada começaram a ficar em pânico, porque os motoristas não estavam vendo aquela pessoa ali, né? O que eles fizeram? Deram um jeito, foram para perto do rapaz que tinha sido atropelado, fizeram uma roda, 3 pessoas, e ficaram ali para proteger aquela pessoa. Aí os carros vinham e desviavam. Depois parou, a polícia viu, o segurança, né, de trânsito viu e parou o trânsito, desviou, tudo bem. Mas eles foram para ali de imediato. Eles podiam ter sido também atropelados, né? Então, eles fizeram isso. E, olha, a gente fica sabendo? Não, é tudo anônimo, né? São essas atitudes, nós podemos dizer que é amor ao outro, é pensar no outro, é se preocupar com a outra pessoa, enxergar o que a outra pessoa está precisando, né? E ver que o que ele está precisando é mais importante do que a nós mesmos. Uma adolescente chegou atrasada porque foi ajudar uma senhora a atravessar a rua. Ela vinha correndo, porque ela tinha prova, tá? E ela vinha correndo, e aí tinha um sinal. Ela atravessou e foi para a escola. E aí ela ficou preocupada, porque ao lado dela tinha uma senhorinha querendo atravessar. Ela olhou novamente e a senhorinha no meio da rua. Ela voltou, ajudou a senhorinha a atravessar e depois foi para a escola. Chegou atrasada, mas foi por uma boa causa. Então, ela ali entre aspas, se prejudicou, que não se prejudicou, que ela entrou, fez a prova, se deu bem, né? E é isso. É você se preocupar com o outro, né? Já ter saído, porque a gente, às vezes, fica num lugar de muita preocupação conosco mesmo, né? A gente se preocupa muito com a gente e esquece de olhar aquele que, às vezes, está do nosso lado, precisando de uma ajuda enorme, está sofrendo, está em dúvida. E, às vezes, a gente pode ajudar e a gente nem aí, porque a gente está preocupado com alguma situação nossa. Então, é isso. Quando a gente está preocupado com a situação nossa, nós somos aquela criancinha lá, que Jesus diz assim, vinde a mim, pensa em mim, né? Então, nós somos aqueles. Mas quando a gente sai dessa área de conforto, dessa área de querer olhar só para si, e que a gente olha para o outro, aí a gente já começa a praticar, já deixou o remédio de Jesus, já tomou um pouquinho desse remédio, daquele leite que fortalece, né? E a gente começa a praticar o amor. Não é de uma forma intensa, sem problema. Eu acho que é de uma forma intensa. Vamos pensar. Quem é que vai se arriscar com a vida? Não é um amor de forma intensa? É instintivo, mas é instintivo com a vida. Então, é um amor. Tá? Então, é isso que ele quis dizer. E aí, aquela pergunta, né? A gente já consegue se ligar na necessidade do outro? A gente liga a chavinha aqui, no nosso olhar, a gente olha e presta atenção no outro. A gente precisa prestar essa atenção. A gente precisa ser mais ligado, né? Será que após tudo isso que nós falamos aí, que falamos lá do pessoal, das ruas, né? Dos anônimos, falando do motorista de ônibus, da menina, falamos de algumas situações, daquelas imagens que a gente viu. Será que o mundo é tão ruim assim? Que a gente diz assim, nossa, hoje em dia é só desgraça.
A gente fala isso? Será que a gente pode falar isso? Só tem coisa ruim. Acho que não, né? Tem muita gente boa. Tem muita gente que já está amando. Tem muita gente que já está saindo do lugar para ajudar o outro. Tem muita gente assim, ó, como essa imagem. Na cabeça dela, no pensamento dela, ela já pensa no outro. Isso é amor. Isso é amor. Isso não quer dizer também que a gente nunca vai pensar na gente. Temos que pensar. Porque Jesus falou assim, amai o próximo como a si mesmo. Se é como a si mesmo, nós temos que nos amarmos. Sempre nos amando. Né? Já temos conseguimos atender ao chamado de Jesus? Pelo menos estamos alertas. Já fomos chamados a atenção. Não é? E como que a gente faz isso? Nos ligando ao outro, através de sentimento, através do coração, desse sentimento. Ah, mas eu não tenho... A gente pode falar, né? Ah, eu não tenho amor ainda pelo outro, mas eu tenho carinho, eu tenho amizade. Eu apenas conheço, ou eu nem o conheço. Como a pessoa que quer atravessar a rua. Eu nem conheço, mas eu vou lá ajudar sim, por que não? Não é? Vamos começar a pensar, a olhar para o outro, tentar enxergar a necessidade dele. Não é isso? Meus amores, que Jesus nos abençoe, nos ajude nesse olhar, que a gente consiga olhar para o nosso amigo, para o nosso irmão, para a nossa mãe, para o pai, para o primo, para o vizinho, para aquele que está na rua, precisando, às vezes, de um sorriso. Ponto, um sorriso. Tá bom? Que Jesus abençoe a cada um de nós, que abençoe o nosso Celdinho, que a gente já está voltando. Um grande beijo para todos vocês. Tá bom?